realmente é um papel, assim, essencial. A gente perceber que tem outras pessoas também com aquela dor. Não que a gente quisesse que aquela pessoa passasse por aquilo, porque a gente não quer que ninguém sofra do que a gente sofreu. Mas é no sentido de perceber que isso acontece. Embora seja uma fatalidade, é uma fatalidade que, infelizmente, as pessoas estão sujeitas. Não é uma punição com você, né? Não é algo com você, Grazi. Não é algo para você. Não é uma dor sua, assim. É a sua história, mas que tantas outras pessoas também, infelizmente, né, vivem essa história diariamente. E que a gente fala muito, que é uma frase que a Mônica usa muito também, que a dor compartilhada é uma dor amenizada, né? E a gente consegue ter essa rede de apoio um pouco maior. Achei muito bonita essa fala sua do encontro da Isabel com a Isadora, assim. E você pode ter certeza que vai ser transformador na vida dela a partir do momento do entendimento. Agora ela está com quantos 5 anos já. 5 anos. Quando ela pergunta da irmã, o que você tenta falar para ela? Então, ela acabou vivenciando isso 2 vezes, né? Então, na primeira vez ela estava com 1 ano e 4 meses. Aí, também no mesmo tempo, 8 meses depois, a gente engravidou, 8 meses depois do parto da Isadora, a gente engravidou de novo. E foi aquela renovação, né? Assim, de expectativa, de alegria. Nossa, vem aí nosso arco-íris, né? E foi no final do ano, então a gente passou um ano novo com aquela expectativa, assim, ano novo, vida nova. Mas quando foi o ultrassom de translucência nucal, de 3 meses, né? Mais ou menos, a médica, ela ficou, assim, super desconcertada. Foi uma doutora muito querida que acompanhou o ultrassom das 3 gestações. Eu tive pré-natal com outras médicas, mas o ultrassom foi com a mesma médica. E ela, muito sensível, e acompanhou as 2 situações e ficou muito abalada com a perda da Isadora. Até ficou se examinando os exames, o ultrassom, mandando para colega. Será que foi alguma coisa da minha parte? Não foi uma questão médica, foi uma questão que era para acontecer. E aí ela ficou muito desconcertada. E eu falei, o que está acontecendo? Pode dizer. E ela falou assim, é muito difícil a gente estar nesse lugar também. Você não sabe como que é dar uma notícia assim, mas infelizmente a gente percebeu uma alteração muito grande nesse ultrassom de translucência. E pelos casos que a gente acompanha, é um caso que não costuma se chegar nem ao 3º trimestre da gestação. E aí ela ficou emocionada, a gente ficou emocionado também. E eu saí de lá fazendo mais uma oração. Falei, Senhor, a gente tem a aceitação e a gente tem o milagre. A gente tem 2 caminhos, né? O caminho do milagre, que eu acredito que também exista, e o caminho da aceitação, né? E ela queria marcar o ultrassom para daqui a 1 mês. Aí eu falei assim, não, pode marcar daqui a 15 dias, porque eu senti no meu coração que eu teria uma resposta de Deus e orei assim, Senhor, caso realmente, eu fui muito honesta com Deus, é muito difícil a gente ser honesto nesse contexto, mas eu fui muito honesta. Falei, Senhor, caso não seja para eu poder ter esse bebê, né, que até então eu não sabia que era uma menina, mas a gente fez depois de sexagem, caso não venha para eu ter esse bebê para eu cuidar, seja como for, seja uma criança especial, seja como for, se não for para eu ter aqui em meus braços para cuidar, para poder zelar por essa vida, então eu te peço também que não demore os 9 meses. Porque foi muito dolorido, né, aguardar os 9 meses. Eu falei, se for da tua vontade, que seja dessa forma, mas senão eu vou acompanhar, eu vou amar da mesma forma. E foi assim, 15 dias depois eu volto lá na clínica e, de fato, a Heloísa, né, a Heloísa já não estava mais lá. E eu senti uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma resposta de oração que me deixou em paz, sabe? E aí eu não fui pro hospital para retirar o neném. Você estava com quantas semanas? Eu estava indo para 16 semanas. Sim. Então já estava no metade da gestação, mas eu falei assim, eu quero aguardar o meu corpo dar algum sinal. Vamos ver se ele vai dar algum sinal. Era uma semana que eu estava com muitas atividades, até profissionais online, e que eu queria ter a minha mente ocupada. Então eu não queria desmarcar nada. Falei assim, eu quero tentar manter esses compromissos, quero tê-la o máximo de tempo aqui comigo e vamos ver se meu corpo vai dar algum sinal. Então, no decorrer da semana, eu consegui ter essa serenidade de orar, de agradecer, de fazer o que eu precisava fazer. E aí, quando foi na sexta-feira que eu terminei minha última atividade, meu corpo não tinha dado sinal algum, aí eu já olhei pro Beto e falei, então amanhã nós vamos pro hospital.
E aí eu fiquei 13 horas em trabalho de parto, em indução, porque realmente meu corpo não tinha dado sinal, precisava de induzir, e foram 13 horas sentindo as mesmas dores, acho, que um parto normal. Só na hora mesmo de sair o nenê, né, da expulsão que eles falam, é que eu não tive nenhuma dor, porque o nenê é pequenininho, né, não tem aquela estrutura para dor mesmo. Saiu muito rápido, né, mas até o processo todo, até segurar, morder a fronha e... Foi muito difícil, né? Mas foram experiências que me fizeram ver, assim, completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Uma cesárea aos 9 meses, outra na metade da gestação com trabalho de parto de 13 horas. Meu marido querendo pegar a dor para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu agradeci por essa experiência também. E o interessante é que eu quis vê-la e o pessoal assustou da equipe que estava lá no hospital, né? Nesse caso, inicialmente foi as duas primeiras foi na Neo Center e essa segunda foi na Vila da Serra. E eu lembro que a equipe assustou. Você quer ver? Falei, quero. É minha filha, né? Aí ela foi, a moça da enfermagem, chamar a médica. A doutora, você quer ver mesmo? Eu falei, quero. Faço questão de ver. Eu só não podia pegar pela posição que eu tava ali, né? Tava meio né? Aí ela pegou, me mostrou, me permitiu até tirar uma foto. Porque eu queria ver depois melhor, com a cabeça menos daquela emoção, né? Com um pouco menos de emoção. Então eu tive a oportunidade de vê-la, pequenininha, do tamanho da palma da minha mão, de sentir que eu a gerei e que ela estava ali, né? Sendo entregue de alguma forma, mas que até ali o que eu pude fazer para acolhê-la e para recebê-la como fosse, eu fiz, sabe? Então, é difícil, né? Assim, a gente reviver isso, mas ao mesmo tempo... É aquilo que você disse, faz parte da nossa história e eu quero que essa história seja realmente propagada na medida que eu tiver essa oportunidade. E a Isabel acompanhou então mais a Heloísa, porque ela já estava com 2 aninhos. Então, como ela já estava com 2 aninhos, ela tem uma memória, assim, incrível. Incrível. De tudo. De coisas que doem, de coisas que fazem sorrir. E ela, então, acompanhou mais a gestação da Heloísa. Né? Ela dava beijinho na barriga. Né? Ela... estava animada, né? Conversava às vezes com a barriga, né? Já sabia falar algumas palavrinhas. Então, ela lembrava mais da Heloísa do que da Isadora, mas sabia da existência das duas. E aí ela começava a me perguntar, né? Mamãe, mamãe, eu tenho tanta saudade das minhas irmãzinhas. Aí eu falava, como assim, gente? Ela tão pequenininha, tendo saudade, sendo que ela não teve as irmãzinhas ali presentes com ela. Eu queria tanto elas aqui para poder brincar comigo. E aí é aquela inspiração divina mesmo, que você fala, eu não tenho capacidade humana, porque a gente tem que segurar também, né? Assim, claro que não... A gente também tem que mostrar para eles a nossa fragilidade, a nossa dor, mas ao mesmo tempo eles estão com uma outra maturidade, né? Então é importante a gente trazer para eles alguma resposta que eles minimamente consigam entender. Então eu dizia para ela, falava que as irmãzinhas delas são muito amadas, que elas estão no céu sendo cuidadas, né, por Deus, e que a gente não tem elas aqui, mas que a gente pode levá-las sempre com a gente, né, na nossa vida, na nossa história, e que ela também agora começou a ter priminhos, né, então ela tinha esses priminhos para poder de alguma maneira brincar com eles, tem os amiguinhos também para brincar com eles, e que se fosse um dia ou não, né, da vontade de Deus, a gente teria mais, mas que também, se não, que a gente tem que entender que Deus é soberano e que se vier ok, e se não vier outros aprendizados e outras formas de amar, ele nos permite a partir dessa dor, né? Que foi transformada e ressignificada em um amor multiplicado, né? Algo que eu aprendi também nesse acolhimento de mamãe de anjo, né? O amor, a dor que foi transformada em um amor multiplicado.